quais são os 5 passos que você precisa seguir para conquistar a sua aprovação em medicina pela VUNESP em espaço curto de tempo. É claro que nós já estamos na boca das provas aí, então agora é você lapidar o que você já sabe, tá? Então olha só, primeiro passo, você precisa identificar qual é o grau de dificuldade das provas que você vai fazer. Por que eu estou falando das provas que você vai fazer? Porque não necessariamente é uma só. Dificilmente um candidato presta uma única prova. Então você precisa identificar qual é o grau de dificuldade dessas provas que você vai fazer. Débora, eu vou fazer FAMEMA, vou fazer Santa Casa e vou fazer Einstein. Eu peguei as 3 por quê? Porque elas têm 3 níveis diferentes de prova. Então, FAMEMA é nível 1, Santa Casa é nível 2, Einstein é nível 3. Você precisa identificar esse grau de dificuldade. Por quê? Porque mesmo dentro da mesma banca, existem várias particularidades, existem vários critérios de correções diferentes, porque cada faculdade exige aí, está selecionando um perfil de candidato. Então o critério de correção é diferente, o grau de dificuldade da prova é diferente, a linguagem é diferente, e você precisa entender isso. Qual é o grau de dificuldade e qual é o critério dessa faculdade. Então esse é o primeiro passo. Primeiro identifique onde é que você vai prestar, quais são as provas que você vai prestar e identifique qual é o grau de dificuldade delas. Por quê? Tendo o grau de dificuldade, você vai conseguir entender aí as particularidades de cada um, certo? Esse aí é o nosso primeiro passo, gente, e é muito importante vocês entenderem o seguinte: existem particularidades de cada faculdade. Então, o que eu faço para um, não necessariamente eu vou fazer para o outro, ok? Segundo passo extremamente importante, eu fiz a anotação aqui porque é um passo a passo que eu sigo até com os meus alunos, então é super importante que você saiba disso. Primeira coisa que eu pergunto para meus alunos: qual é a faculdade que você vai prestar? Quais são as faculdades? Porque de acordo com o que ele quer passar, eu vou traçar um plano de estudos para ele, porque faz toda a diferença, ok? A faculdade que você vai fazer a prova faz diferença, mesmo sendo da mesma banca. Tudo bem? Beleza? Outra coisa extremamente importante que você precisa saber: as particularidades. Por que eu pergunto para os alunos, né? Qual é o grau de dificuldade? Porque existem particularidades. O Einstein tem conteúdo que é exclusivo dele. FAMECA tem conteúdo que é exclusivo dela. FAMEMA, FAMERP, Santa Casa, existem exclusividades de cada faculdade e critério de correções diferentes. Então, se você pegar uma prova da FAMECA e uma prova do Einstein, são distintas, mas fazem parte da mesma banca. Débora, mas a matéria base é basicamente a mesma. Mas o critério de correção é diferente. Por que é diferente? Porque a banca examinadora quer perfis diferentes. Então, tem essas particularidades, que é extremamente importante que você saiba. Se você não souber o grau de dificuldade e as particularidades, as chances de você conquistar a sua vaga, elas diminuem muito. Então, isso é importante para vocês candidatos. Beleza? Então, ó, faz aí um roteiro. Quais são as faculdades? Essas aqui. Qual é o grau de dificuldade delas? Esse. Quais são as particularidades dessa. Beleza? Esse é um roteiro, um checklist que você precisa preencher, ok? Como um bom candidato, um candidato que vai para realmente concorrer uma vaga. Tudo bem? Terceiro, Débora, critério de correção. Gente, critério de correção é um dos fatores que mais coloca candidato para fora da lista de aprovados, por incrível que pareça. Por quê? É muito comum os alunos estudarem de uma forma genérica. Ele pega um tema, estuda tudo sobre aquele tema, ele pega vários exercícios, ele resolve vários exercícios, mas não segue o critério de correção de cada uma, e isso é indispensável. Então, o jeito que eu respondo uma questão de torque, por exemplo, dentro do Einstein, eu não resolvo dentro da FAMECA, por exemplo, ok? Até mesmo porque cada um abordaria de uma forma. Então, o jeito que eu resolvo uma questão teórica de química dentro do Einstein é diferente do jeito que eu resolvo uma questão teórica dentro da FAMEMA. Então, o critério de correção de cada uma delas é indispensável para vocês. Então, prova dissertativa, gente, até ia deixá-la por último, porque talvez seja mais importante. Esse ano a Unesp não vai ter, mas para as provas, né, a grande maioria das provas da Unesp existe questões dissertativas, certo? Para a grande maioria tem questões dissertativas. Para as provas que têm questões dissertativas, o grande diferencial dos alunos é saber como colocar as questões, ok? E esse negócio, mas é exatas, eu coloco se tiver certo. Não, não é verdade.
Você precisa colocar de acordo com o critério de correção daquela banca. Se você não colocar, ou você perde parte da questão, ou você perde toda. Em alguns casos, depende muito do que foi feito, né? Você perde 1 ponto, 2, e dependendo do que for feito, você perde tudo. Então, isso é um grande divisor de águas para as principais provas. Santa Casa, para o Einstein, para a FAMEMA, para Jundiaí. O grande diferencial é como você se coloca, como você responde a sua questão. Beleza? Isso faz total diferença, isso é importante para vocês. Tudo bem? Quarto critério, coloquei aqui, ó, fazer muitos exercícios com o mesmo grau de dificuldade. Mas quando eu falo muito, gente, são muitos. Mas, gente, ó, uma coisa extremamente importante para vocês, tá? Tem alunos que acham que resolver provas antigas ajuda, e ajuda. Só que tem alunos que fazem uma coisa que é errado. Que coisa é essa, Débora? Tem alunos que resolvem as provas anteriores como se fossem cair as questões iguais ou parecidíssimas com aquilo. O conteúdo, ele é semelhante. Pode ser que caia coisa bem parecida. Só que não vai ser igual. Então não adianta você decorar aquele jeito de fazer, decorar aquela questão, porque não é igual. É semelhante, mas não é igual. Ok? Então o que você precisa fazer? Por que a gente fala de fazer muitos exercícios? Alunos que eu mentoro fazem muitos exercícios da mesma matéria. Por quê? Para você entender o mecanismo de resolução. Então, ó, quais são todas as possibilidades de probabilidade? Todas as possibilidades estão aqui. Como que eu resolvo cada possibilidade? Ó, então, se cair desse jeito eu resolvo assim, se cair desse jeito eu resolvo assim. Então, a gente faz muitos exercícios para quê? Para a gente fixar o jeito que é cobrado e como que eu resolvo cada jeitão desse. Beleza? Geometria plana, vai cair? Vai. Como que cai? Cai assim, assim, assim ou assim? Se cair desse jeito eu uso tal raciocínio, se cair desse jeito eu uso tal raciocínio. Então isso é extremamente importante para vocês. Então a gente faz vários exercícios, não na intenção de decorar o exercício, não é isso. É entender como a VUNESP pergunta e depois que eu entendi como ela pergunta, como que eu vou proceder para responder e rápido. Porque tem esse critério também, né? Não basta saber responder, a gente tem que responder rápido, ok? A gente tem um limite de tempo aí para cada questão. Deu para entender isso? Então, só que aí, gente, uma coisa extremamente importante é que você resolva questões do mesmo nível. Vou fazer a ABC, então resolva questões níveis ABC, que é muito diferente da FAMEMA, que é muito diferente da Santa Casa, que é muito diferente da Jundiaí. Deu para entender? Ah, não, eu vou fazer Einstein, então resolva questões do Einstein, no mesmo nível que o Einstein, porque senão você vai acabar se atrapalhando, você treina para uma coisa e vai fazer outra no dia da sua prova. Deu para entender isso? Então, critério de correção, lista de exercícios, isso tem que estar tudo muito linkado, muito planejado para vocês. Tudo bem? Beleza? E último e não menos importante, coloquei aqui, ó, simulados reais. Gente, o que são simulados reais? Simulados reais é a gente conseguir pegar a mesma quantidade de questões com o mesmo grau de dificuldade e realmente colocar o cronômetro e fazer. Eu sugiro que você faça de máscara, que você não pare para ir ao banheiro, que você só realmente tenha a sua água do lado, porque é assim que vai ser a sua prova esse ano, certo? Então você vai dificilmente poder ficar saindo da sala, você vai ter que usar máscara, você provavelmente vai entrar somente com água. Então tenta simular uma coisa real para vocês, certo? Pegue aí simulados com a mesma quantidade de questões, com o mesmo grau de dificuldade. Só que simulado não é só fazer. Tem gente que pega, não, eu vou pegar 10 provas anteriores e vou fazer. Não é isso. Isso não é só isso que é simular. Você precisa simular. Fiz o simulado, faço a correção. Qual o meu grau de acerto? Tive tal grau de acerto. O que eu errei? Gente, o que eu acertei vai ficar ali para eu revisar depois, né? No próximo simulado, continuando meus estudos. O que eu errei? Aí eu vou analisar por que eu errei, o que eu entendi, o que era para fazer. Foi coisa simples, foi falta de atenção, foi conceitual. Eu volto nas questões, se for conceitual, estudo o conceito, treino de novo, faço mais exercício, fixo isso, vou para o próximo simulado. Então fazer simulado, ele mostra muita coisa pra gente, não é só pegar questões e fazer. Eu fiz dentro do tempo, qual foi o meu nível de acerto dentro daquele tempo, dentro do tempo que eu tenho para fazer, qual foi a prova que eu gastei mais tempo para fazer, e é importante você fazer esse cronômetro, né? Então, matemática eu gastei tanto tempo, geografia tanto, história tanto, por quê? Para você saber por onde você vai começar no dia da sua prova para valer, certo?
peraí, no dia da minha prova, onde eu começo? Onde eu tenho mais facilidade, onde eu tenho mais habilidade, onde eu gasto mais tempo, onde eu enrosco mais. Tudo isso, gente, é estratégia. Ser aprovado em medicina não é sorte. Ser aprovado em medicina é estratégia, é método, né? Eu já falei isso em um outro vídeo aqui. É o mais inteligente que vai passar? O mais inteligente também pode passar. Mas o que vai ser aprovado em medicina pela VUNESP, né? Posso falar que a banca da VUNESP eu conheço muito bem, é o que aplicou a melhor estratégia, quem tem um método eficiente, ok? Pessoas muito inteligentes às vezes não conseguem passar porque não aplicou o método mais eficiente. Deu para entender isso? Isso é extremamente importante para vocês. São 5 passos que eu sigo com os meus alunos, isso funciona, eu faço há mais de 10 anos. É claro que tem um monte de outras coisas que eu faço com eles, mas são 5 passos indispensáveis. Faça o checklist. Eu sei qual é a faculdade, eu sei o grau de dificuldade, eu sei o critério de correção, eu sei colocar as minhas respostas. Que mais, gente, que eu falei pra vocês? Eu faço exercícios com o mesmo grau de dificuldade semelhante ao que eu vou fazer na minha prova. Eu simulo toda semana, aí tô fazendo simulado, tô entendendo, tô fazendo a correção, tô quantificando. O que é mais importante que qualificando é quantificando. Tem gente que fala, não, fazer 1000 exercícios. Não, faça um pouco menos com qualidade. Então, quantifique os seus acertos. Por quê? Porque é importante. Já teve análises que eu fiz, por exemplo, o aluno vai... não, eu consigo acertar aí 30 de 40. Ué, na FAMEMA ainda não passa. A gente tem que ir para 35, 37. Então, é importante você ter essa noção. Eu consigo acertar, sei lá, 70% de uma prova nível 2. Não passa. Na Santa Casa não passa. Entende? Então tem que ir para 80, 85. Isso você precisa saber. Peraí, então, onde é que eu tô errando? Então você precisa ir acertando esses detalhes. Deu para entender isso, gente? Então hoje a minha ideia aqui é falar com vocês de 5 passos indispensáveis. Tem algum desses passos que vocês não seguem ou não sabem como faz? Eu vou pedir para você deixar aqui no comentário para mim. Se tem alguns que você... não, esse aqui eu não faço. Por exemplo, Débora, exercício eu não faço, esse tópico de exercício eu não faço porque eu não tenho os exercícios. Simulado eu não faço porque eu não tenho simulados. O critério de correção eu ainda não faço porque eu não sei os critérios. Deixa aqui no comentário para mim, porque de acordo com qual for a sua dificuldade, eu vou tentar aqui, à medida do possível, tentar te ajudar.